Olá, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. 15 de outubro, terça-feira, e a partir de agora você acompanha o Ops Notícias até às 10h30. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa aqui sua mensagem, participe. Estamos ao vivo e hoje, ser professor é muito mais que exercer uma profissão. Dar aulas, aplicar e corrigir provas. Ser professor é uma profissão que exige muito esforço, preparo, conhecimento, pesquisa, tempo, dedicação e mais ainda. Enriquece aí o comprometimento, né? Toda a partilha, conhecimento, propagar também a informação, fazer o outro crescer, mostrar caminhos, dar as mãos e para isso tudo é necessário criar vínculos e aproximar e compreender o outro, o que exige aí amor. Não importa se é um professor da educação infantil, fundamental, ensino médio ou ensino superior. Todos aí exercendo com muito amor. Qualquer um deles aí sabe que é preciso conhecer e reconhecer o contexto de cada aluno, suas necessidades e também seu repertório de vida. E hoje o dia do professor, lutas e desafios nos dias de hoje. E aqui para falar sobre esse dia, Patrick Henrique, professor, doutor em Ciências da Computação, Diógenes Laertius, professor de Física, Química e tantas outras áreas aí, vai falar aqui com a gente também, de uma escola particular, Carlos Henrique Ferreira Nunes, ele é professor e escritor e ensaísta literário. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Diógenes, seja bem-vindo aqui pela primeira vez nos estúdios da TV Ops. Pode ficar à vontade aí com o microfone. Bom dia. Bom dia a todos que fazem a Ops TV. É um prazer imenso estar aqui, falar desse nosso dia importante, né? Como educador, como professor, né? Então, estamos aqui para isso, tá? Dia de festa. Dia de festa, muito bem. Patrick Henrique, também seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios, né? Obrigado pela disponibilidade também de estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Cláudia. É uma satisfação muito grande estar aqui na TV Ops, né, num dia particularmente especial, né, para todos nós, o Dia do Professor. Como o professor Diógenes falou, né, nós somos chamados a ser educadores, né, a participar mesmo, né, da formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Professor Carlos Henrique, também bom dia, né? Já esteve aqui na casa, já conhece aqui a dinâmica, mas hoje também nesse dia especial para a gente celebrar um dia, né, o Dia do Professor, o Dia do Educador. Bom dia. Muito bom dia a todos, bom dia, Cláudia, a todos os telespectadores da Ops TV. E é isso, é um dia de festa, ao mesmo tempo é um dia também de reflexão, porque ser professor no Brasil, como muitas pesquisas indicam, não é uma tarefa fácil. O Brasil, um índice foi feito recentemente, vamos dizer assim, a profissão de professor está entre as menos prestigiadas, vamos colocar dessa maneira. É um dos lugares mais difíceis de ser professor, é o Brasil, exatamente por uma falta de reconhecimento, pelas condições de trabalho. Então, a gente cabe refletir também sobre os desafios, como a própria temática, né, que a gente vai discutir hoje, o que de bom a gente já conquistou e o que é que a gente ainda pode fazer, que é muita coisa, né, para melhorar as condições de trabalho do professor e melhorando, vai estar também melhorando, vamos dizer assim, as condições de aprendizagem do nosso próprio aluno, que são os filhos, né, dos nossos telespectadores, aí, os netos, etc., né? Pensar no hoje e no futuro. Obrigado. Tá certo, então. E você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais, manda pra gente aqui sua pergunta. Você já foi, você é aluno de algum desses professores, manda pra gente aqui um recadinho, né? Deixa aqui sua mensagem também de parabéns, você que é professor também, deixa aqui o seu comentário. Hoje é um dia especial, né, de falar aí sobre essa luta, né, sobre as conquistas também nos dias de hoje. E ser professor
como já foi dito, é ser educador, mas precisa ter aí esse dom, né, professor Diógenes? Você que já tem aí um tempo, né, de estrada em sala de aula, conta aí um pouquinho a sua história, esse dom de ser professor. Bom, ser professor, né, como já foi dito, né, é um dom, né? Às vezes a gente percebe que muitos, né, têm aquela criatividade, né, que todo professor tem que ter a criatividade para chamar o aluno para a sala de aula, para chamar o aluno para a sua aula, né, que hoje é o grande desafio do professor hoje é isso, é chamar o aluno para a sala de aula, é chamar o aluno para ver, né, aprender que o professor não é só um mero repassador de conteúdo. O professor tem que mostrar ao aluno, né, onde é que ele tem que acertar, onde é que ele pode ir, como é que ele pode vencer, mostrar também como pode ser as suas derrotas. Então a gente tem que mostrar para o aluno, né? E um grande desafio que nós temos no dia de hoje, infelizmente, é o celular, né? Então a gente está lutando contra o celular na sala de aula, né? Porque a gente às vezes o aluno não vê a aula como um bom atrativo. Então a gente tem que estar buscando meios, buscando artifícios, né, para que a gente possa passar para ele, né, alguma coisa de boa, né? Logo a minha área, que é a área de física, a área dos cálculos, né, não é uma coisa muito fácil. Então a gente tem que procurar realmente meios, estudar todos os dias para achar meios para que busque, resgate esse aluno, para que ele possa realmente vencer, que o objetivo da gente é fazer com que o aluno vença. Eu sempre digo para os meus alunos que o sucesso deles é o nosso sucesso. E na sala de aula, o professor ele precisa ser bastante criativo, né? Como você falou. Pesquisar, buscar formas de atrair, né, esse aluno. Exatamente. Então a gente estuda todos os dias, né? Às vezes eles perguntam a gente, professor, e essa questão é tão grande como é? A gente tem que estudar todos os dias. Vocês não pensem que nós, como professores, sabemos de tudo. A gente tem que estudar todos os dias para passar uma forma mais prática para vocês, uma forma mais fácil, né, para que vocês possam aprender, para que vocês possam sentir, né, a necessidade daquilo ali na vida de vocês. Né? Física, né, que é a matéria que eu leciono, física não é uma matéria, digamos que é prazerosa, né, mas eu procuro na sala de aula estar sempre junto deles, sempre perguntando quais são as dificuldades, quais são os anseios, o que é que eu posso fazer para tornar mais fácil, né? Então, a gente tem que ter a sensibilidade, né? Hoje o professor tem que ter a sensibilidade para saber quais são também as deficiências que ele tem, de onde ele traz aquela deficiência toda, né? Para poder a gente dar um apoio, né? Procurar estar junto, e é isso aí, a gente tem que estar sempre junto do aluno. Professor Patrick, né? Tão jovem, mas também já tem uma história aí de estudos, né, de pesquisa, mas também em sala de aula, né? Em universidades, que é a qual você leciona, não é diferente também não. Precisa dessa criatividade, o dom precisa ser motivado, estimulado, tanto no professor como no aluno também. Sim, precisa mesmo, Cláudia. Assim, como o professor Diógenes estava falando, realmente a gente precisa ser um eterno aprendiz, né? Assim, ser professor é ser um eterno aprendiz, e a gente precisa estar atento a perceber mesmo, né, as emoções dos alunos, né? O Augusto Cury, até em um de seus livros, né, que é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, ele até comenta que o bom professor é aquele que tem o domínio da lógica, né, do conteúdo, mas o professor fascinante é aquele que conhece e compreende a emoção dos alunos. Ele precisa estar atento, ter essa sensibilidade mesmo, né, para perceber o comportamento da turma, o comportamento daquele aluno que quer se destacar pela rebeldia, né, de alguma maneira, e você buscar os porquês, né, não em sala de aula necessariamente, mas extra sala de aula, buscar conversar, buscar compreender, para, de fato, ajudar, né? O papel do professor é ver e fazer com que o aluno cresça mesmo,
né? Então, ver o aluno despontando, o aluno crescendo, o aluno se destacando, isso aí é um grande orgulho para qualquer professor, ver o aluno superar o mestre. Professor Carlos, e na literatura, né, você como é graduado em letras, português e inglês, mas como professor, escritor, tem aí essa criatividade, né? Precisa realmente exercer aí esse dom de uma forma também que atraia para a sua disciplina. Sim, com certeza. A gente trabalha diretamente com a questão da produção de texto dos nossos alunos. A imaginação. E também tem que produzir, porque, por exemplo, eu vou ensinar meu aluno a escrever um poema, um conto, ou mesmo uma redação para o vestibular, um texto dissertativo. Eu próprio também tenho que ter a prática de estar escrevendo. E tenho o meu blog, divulgo com os alunos sempre que eu posso. Estou produzindo textos também e compartilhando com eles. E gosto muito da ideia de compartilhar. Sempre que eu faço uma produção de texto, peço para os alunos compartilharem entre eles, revisarem entre eles, e depois do texto totalmente pronto e acabado, a gente faz tipo um seminário e os alunos, cada um vai expor o seu texto até para valorizar. Há professores por aí, por exemplo, que pegam o texto, corrige e simplesmente dá uma nota. E o texto morre ali. Eu prefiro, por exemplo, primeiramente, fazer com que eles compartilhem oralmente, lendo na sala, e depois, se possível, colocar aí num blog, né? Expor o texto deles, né? O texto já revisado, corrigido, tendo sido feito assim, lapidado, vamos dizer assim. Porque para você expor, você não vai expor Sim. de qualquer maneira, vamos dizer assim, até né? para reconhecer o trabalho do aluno, né? Você não vai expor o rascunho, você vai expor já o texto já lapidado, melhorado, né? Então a ideia é essa. E o interessante é eles perceberem essa evolução. Meu texto estava assim, e aí foi evoluindo, hoje já escrevo assim, e percebendo essa evolução deles. E aí é um trabalho minucioso, e eu digo a você, Cláudia, dá trabalho. Muitas vezes a gente vai para 1h da manhã, corrigindo prova, trabalho, sobretudo redação de alunos, mas que quando você vê o resultado depois, da melhoria, tipo, ele na primeira etapa começou de um jeito, chegou lá na terceira, quarta etapa, ele já estava em outro nível, escrevendo de outra maneira, e você diz, ufa, valeu a pena. Né? Se não 100% da turma, mas aí 70%, 80% melhorou, vamos dizer assim, a sua condição de produção. É uma vitória para o professor também, né? Não, com certeza, entendeu? Tinha aluno que chega na primeira etapa, não sabia sequer escolher um título, alinhar o texto, e agora já escreve os parágrafos todos certinhos, sabe diferenciar uma conclusão da introdução, né? Sabe, pelo menos assim, no básico, que é conhecer a estrutura do texto, ele já sabe montar, porque eu digo assim, a outra parte depende muito dele também, porque, por exemplo, conteúdo, você não dá exatamente conteúdo ao aluno. São todas as disciplinas, o que ele lê, os programas de TV que ele assiste, etc. Quem vai fornecer, vamos dizer assim, o tudo conteúdo... Tudo que absorve fora da sala de aula. Exatamente, né? Que vai fornecer o conteúdo para ele. Sobretudo se for um aluno assim, vestibulando, né, que está aí às vésperas de entrar na universidade, né? Se não assistir bons programas, né, se não ler bons livros, ler jornais, aí tipo, não adianta nada ele ter a técnica, saber as técnicas de como produzir uma boa redação, porque ele não vai ter o conteúdo para colocar lá na folha de papel, né? Então, é o conjunto, né? É o conjunto. Tem que ter Professor, o conjunto. Aí também eu estendo essa pergunta para todos. Professor Diógenes, qual é o perfil do aluno de hoje? Né? Conversando, né, com professores mais antigos, eles pontuam, né, há uma grande diferença em relação ao alunado de antigamente, né? A gente pode dizer até a nossa época, né, e da atualidade. Né? Qual o perfil desse aluno de hoje? E tem alguma forma de explicar o porquê dessa diferença? Você nota essa diferença na sua sala? Olha, é verdade que o alunado de 20 anos atrás, né, não é o mesmo de hoje. Né? Há 20 anos atrás nós não tínhamos, na realidade, a internet. Né? Então, quando se buscava uma pesquisa, todo mundo ia para a biblioteca cheia. Então, você via que a partir do momento que você pesquisava, você aprendia.
Hoje, com o auxílio da internet, o aluno já pega tudo pronto. Ele já quer tudo prontinho, tudo mastigadozinho, coisa bem fácil. Então, o que facilita para essa facilidade que eles têm hoje na realidade, atrapalha. Porque você, no ato de você pesquisar, você tem a curiosidade de você, quando você passa aquele rascunho, você já lê, você já o aluno que tem aquela vontade de aprender, ele já tenta buscar conhecimento em cima disso aí, né? E aí, como eu já tinha falado, a nossa grande luta hoje é em cima justamente disso, da internet, né? Do celular, do uso do celular abusivo, que não existe limites para o uso do celular. Então, a gente luta diariamente contra isso, né? Eu até brinco com alguns alunos que, algumas provas, né? Que como são muitos alunos na sala de aula, né? Às vezes eles transcrevem as questões da internet para a prova sem a preocupação nem de mudar nem a simbologia das questões. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí quando a gente pega uma prova que vê esse detalhe, procuro colocar até o nome do site que ele buscou aquela questão. Então a nossa luta realmente é árdua em cima disso aí, por conta justamente do aprendizado. E eles têm que colocar uma coisa na cabecinha deles, que isso que eles estão vendo é para o futuro deles. Eles têm que ver a necessidade que é para eles. Entendeu? Então, outra coisa que a preocupação nossa é uma ansiedade. Hoje eles estão muito ansiosos, né? Então, essa ansiedade atrapalha muito na hora de uma prova. Até nas provas mesmo no ano letivo, né? Às vezes eles ficam tão ansiosos que passam mal. Você imagine um aluno desse, se não for trabalhado esse aluno, como é que ele vai estudar para um vestibular? Como é que ele vai chegar numa prova de vestibular sem aquela ansiedade que é o que derruba o candidato? Então, são duas lutas árduas que nós temos hoje, é justamente isso. É o uso do celular, né, e a ansiedade do aluno. Temos aqui na nossa página... Grande professor Diógenes, o Binho Ostra. Olha só, professor. Kelly Aline, antigamente o professor tinha mais autonomia para comandar uma turma. Hoje os alunos têm mais direitos, uma inversão aí de valores. Realmente, Kelly. Alex Jesus, feliz dia dos professores para todos os professores. E manda aí sua pergunta, deixa aí sua mensagem. Vamos ficar aqui lendo. Participe você também, professor Patrick, né? Ainda pegando aí essa temática do perfil, né, do aluno, né? Você como professor universitário, existe uma diferença aí desse aluno, né? Pegando assim várias formas, né? O aluno que ainda está na escola, né? O aluno que se forma, o aluno que passa no vestibular e vai para a faculdade. Existe um perfil diferente, não seria nem perfil, uma postura diferente aí desse alunado? Existe, Cláudia, sim. Existe uma diferença marcante, né? Comparando com a década de 90, né? Quando ingressei, por exemplo, na faculdade, eu percebo que, graças principalmente a esse advento da internet, né? A popularização da internet, o acesso a uma grande quantidade de informação, isso faz com que o alunado chega com um hábito da facilidade, o hábito de buscar sempre a solução mais fácil, ao invés da solução mais correta ou mais sensata, muitas vezes, né? Eu costumo até brincar com os meus alunos que o acesso a uma grande quantidade de informação, como é hoje, às vezes é pior do que você não ter acesso à informação, porque gera frustração. Você, ao mesmo tempo, não encontra o que é útil e fica frustrado, muitas vezes, né? Então, a gente precisa tentar se adaptar a essa nova época, né? Então, isso força o professor a tentar adaptar. Por exemplo, eu percebi que, habitualmente, nas minhas disciplinas, principalmente as mais práticas, engenharia de software, programação, banco de dados, as provas teóricas, elas não surtiam bom efeito, porque geravam notas altas, mas quando era na parte prática, o aluno se dava mal. Eu digo, mas como? Ele sabe, ele conhece, mas eu precisei adaptar, fazer provas sempre com consulta.
pode consultar tudo, até o Google. Pronto, está aqui, né? Prova prática. Mas a questão acaba sendo mais desafiadora para o professor. Quer dizer, você acaba trazendo uma carga maior para o professor para poder tentar se adequar ao tempo, se adequar às tecnologias e tentar usar a tecnologia a nosso favor, né? Tentar adaptar até a rotina diária, né, do profissional, no caso, né? O profissional vai ter o acesso à informação, vai ter o acesso à internet. Então, como tentar usar isso daí para formar um profissional que conhece, que saiba utilizar a tecnologia, né? Eu acredito que essa seara é um pouco mais desafiante nas demais esferas da educação, né? No ensino fundamental, no ensino médio. Isso é muito desafiante, porque o aluno tem que aprender a ter autonomia, não pode ser tudo com consulta também, né? E tem disciplinas teóricas, então tem que exercitar a memória. Isso aí é um grande problema. Por exemplo, eu digo até por mim, hoje mesmo, eu tenho dificuldade de memorizar a agenda telefônica. Quando eu era criança, eu sabia pelo menos uns 20 números de cor, né, dos trabalhos do meu pai e da minha mãe. E até por conta, desculpa interromper, Patrick, mas até por conta da própria tecnologia, hoje em dia ninguém sabe mais número de ninguém. Não. É o nome, né? Você vai na agenda do telefone e já tem contato de todo mundo. A tecnologia facilita, tecnologia. Mas gera uma certa comodidade cerebral, digamos assim, né? E aí a gente precisa exercitar mesmo. Professor Carlos, eu acredito que na produção de texto, a internet, ela age aí com força. Então, eu estava refletindo esses dias sobre essas questões também, a relação entre teoria e prática em relação à língua portuguesa, assim, observando as avaliações dos alunos e até os modelos de avaliação que tem caído no vestibular e tudo mais, no IFAL. Vamos dizer assim, é um tipo de avaliação onde se exige muito a aplicação do conhecimento, por exemplo. Eles querem que, na prática, você perceba ali o uso do advérbio. Só que, muitas vezes, você pergunta para o aluno o conceito de advérbio e ele não sabe. Eu acho que, na educação dos dias de hoje, está havendo um certo equívoco em não se trabalhar mais os conceitos. Muitas vezes, ontem mesmo, meu menino é ótimo, só tira 9 e 10 em matemática. Tem um menino de 11 anos, né? E ele só tira 9 e 10 em matemática. Até participou agora da Olimpíada de Matemática, perdão. E tenho certeza que ele tirou uma nota boa. E ele fala do nosso lado de matemática, eu não entendo nada de matemática. Mas eu só fiz perguntar para ele, que eu sou muito ligado à filosofia também, eu gosto de fazer questionamentos. Aí ele veio tirar umas duas de matemática comigo, mesmo sem eu saber. Perguntei para ele, o que é uma raiz quadrada? Aí disse, Eita, eu sei o que é, mas eu não sei exatamente explicar. Aí eu acho que está vendo assim, muitas vezes se deixando de lado a ideia do conceito. É importante, sim, saber como usa, como é que faz, mas também saber por que faz e qual é a ideia, o conceito. Então, se eu não sei dizer o que é, definir o que é, eu acho que tem algum problema aí também. E eu acho que na educação de hoje... prática, né? Exatamente. Então, eu acho que, talvez até pela velocidade das coisas, né? A dinâmica dos dias de hoje, se quer tudo muito prático e esquece de se pensar o porquê daquilo ali e qual a definição, vamos dizer assim, para aquela ideia, para aquele conceito, né? Que às vezes pode até variar, depender do autor também, né? Às vezes pontos diferentes, por exemplo, concepções diferentes para um mesmo fenômeno, para um mesmo objeto, né? Então, acho que as duas coisas devem andar juntas, né? Fazer o aluno pensar, né, em saber definir aquele objeto, aquele fenômeno, e também, claro, colocar na prática, né, aquele conhecimento, né? Tá certo. Esse diálogo. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, mas antes tem uma aluna que gravou um vídeo, né, dedicando aí, né, dando os parabéns para todos os professores. Pode ser, Pirulito? No vídeo agora? Isso. Joga na tela. Eu queria desejar um feliz dia do professor para todos os professores que se empenham cada dia, né, nesse sistema de educação que está o Brasil. E eu queria parabenizar, né, principalmente o professor Diógenes, né, que ele é um professor muito compreensivo, professor de física. Ele ajudou muito, principalmente a minha turma. Ele tenta
Eu queria desejar um feliz dia do professor para todos os professores que se empenham cada dia, né, nesse sistema de educação que está o Brasil. E eu queria parabenizar, né, principalmente o professor Diógenes, né, que ele é um professor muito compreensivo, professor de física. Ajudou muito, principalmente a minha turma. Ele tenta deixar a aula mais divertida ao máximo, nas gargalhadas, nas brincadeiras que ele faz durante a sala de aula, deixa a aula muito mais divertida. Eu queria desejar um parabéns, né, ao senhor professor Diógenes pela sua profissão, né, que não é fácil. Olha só, a aluna Stephanie gravou esse vídeo com tanto carinho. Emociona, né, professor? Mesmo com as dificuldades do dia a dia, mas são essas coisas que ainda desperta, né, no dia a dia a vontade de ir, né, para a luta. Verdade, Cláudia. Obrigado, Stephanie. Né? É uma aluna excelente, né? Então, o que gratifica a gente ainda é isso, é o reconhecimento do aluno. E ela está representando a sala de aula, a turma toda. Exatamente. Parabéns a todos, né, do segundo ano. Então, é justamente isso. É gratificante, né, você ver um aluno falar dessa forma. Né? E é o que eu sempre digo, que eu busco sempre cobrar deles, né? Busco tornar a aula de física menos complicada, né? Busco tornar a aula de física menos chata, como foi falado, né? Porque se torna falar de cálculo, muita teoria, né? Então, o sucesso deles é o nosso sucesso, né? Não tem coisa mais gratificante do que você chegar num ambiente de trabalho, você ter uma colega de trabalho que foi sua aluna, você chegar num consultório e você precisar de um dentista, ver o seu ex-aluno, você ir no médico, ver o seu ex-aluno, todo o ambiente que você for, você encontrar um ex-aluno, ele, professor, não existe coisa mais gratificante, não existe pagamento. Né? Então, eu não me vejo hoje em outra profissão a não ser professor. Né? Então, eu peço a Deus todos os dias que quando eu entre na sala de aula, eu apenas seja luz na vida daqueles alunos, que o que eu possa colocar para fora seja palavras de incentivo, palavras de autoestima, palavras de engrandecimento para eles. Muito bem. E vamos realmente para o nosso primeiro intervalo comercial. É só o tempo de você acessar aí nossas redes sociais, mandar sua pergunta, seu comentário. Olha só, né, que profissionais de qualidade realmente estão aqui com a gente hoje. Então, manda sua pergunta, deixe seu comentário. A gente volta já já. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você.
A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica, que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD, com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Hoje um programa bastante especial, Dia do Professor, né? Discutindo aqui sobre lutas, sobre as conquistas, vitórias, também, né, o alunado, né, a profissão nos dias de hoje. E para também, pegando aí gancho nesse tema, vamos ao nosso momento de mitos e verdades, com algumas colocações, algumas perguntas, afirmações. Vamos saber se é mito ou verdade. Vamos lá, primeira pergunta. Para melhorar a educação pública, basta aumentar o salário? E aí os professores aí... Bom, eu acho que é mito, né? Para melhorar a educação pública, primeiramente tem que ter uma consciência, né, uma conscientização de que todos têm que trabalhar em um bem comum, né? Então, quando você pensa ganhar muito, não quer dizer que vai trabalhar bem. Vai trabalhar muito, né? Então, a profissão de professor deveria ser mais valorizada, né, pela dedicação, pelo trabalho que os professores têm. Mas, enfim, né, para melhorar a educação no Brasil, primeiro a gente tem que ter um trabalho muito grande de consciência, né, de consciência, de compromisso, né, porque às vezes, por que um professor na rede particular dá uma aula X e professor na escola pública dá aula Y? Né? Não é um professor, tem que dar a consciência, exatamente. Então você tem que buscar, primeiramente você tem que buscar de si o que é que você tem para dar para o seu alunado. Professor, quer acrescentar alguma coisa? Eu concordo plenamente com o professor Diógenes. E é isso. E, na verdade, é um conjunto, né? A educação é um conjunto, é algo muito complexo. Quem já participou aí de coordenação, eu participei de coordenação, mas foi lá na UNEAL, no caso, um curso nível superior de letras, de educação do campo. Mas acompanho o dia a dia da minha escola, do pessoal da gestão, diretor, vice, coordenador, e são muitos detalhes, é algo muito complexo. Então, só salário vamos dizer assim, é apenas uma parte da equação, né? Então, é todo um conjunto, são as condições mesmo de sala de aula. Você está com uma turma, por exemplo, sem condições climáticas, às vezes num calor insuportável, com bancas, vamos dizer assim, às vezes caindo aos pedaços, telhado com goteira, às vezes falta água na escola, falta energia. Tem países que, por exemplo, esse tipo de problema tão elementar, ele já não existe. E no Brasil, em Alagoas, no Nordeste, a gente passa por esse tipo de situação. Tem muitas vezes suspender a aula ou ter que o aluno ir mais cedo para casa, porque faltou água, não tem água para beber, não tem água para o banheiro, coisas tão elementares. Então, o salário do professor, claro, é o nosso ganha-pão. A gente não dá, somos profissionais, também, né? Não damos aula exatamente por caridade, a gente precisa sobreviver. E é fundamental o professor, quando ele está ganhando bem, está conseguindo pagar suas contas em dias, né, dormir tranquilo, é claro que ele vai dar uma aula mais feliz, mais alegre. Mais motivado. Mas se ele chega, mesmo ganhando bem, né, chega na sala de aula, né, a turma superlotada, calor insuportável, sem suporte de direção, você não tem um livro didático adequado, você não pode tirar uma cópia porque falta recursos, ou seja, é um conjunto. Então,
realmente não é só salário, isso aí é totalmente mito, né? Certo. Então, há professores, colegas meus, que até falam assim, eu preferia ganhar menos, mas ter condições dignas de trabalho, do que estar desse jeito. Porque, por exemplo, aqui em Arapiraca, particularmente, na rede pública, a gente ganha melhor do que o que paga a maioria das escolas particulares. Então, dizer assim que a rede pública, o problema dela é o salário, não é. Então, são muitas questões que a gente coloca aí. Mito. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Só uma pequena coisa, assim. Apesar de ser importante o salário, né, a importância dele na qualidade da aula está na promoção da motivação. Eu acho que o principal pilar da qualidade da aula é a motivação do professor. Um professor motivado, ele vai se dedicar para preparar uma boa aula, vai dedicar seu tempo para exercitar sua criatividade, né, e tentar, de fato, atrair a atenção do aluno, né? Agora, a motivação, ela, como os colegas falaram, tem uma diversidade de fatores, né, nessa equação, de parâmetros, né, nessa equação. Então, a gente precisa, claro, valorizar o professor. Valorizar o professor passa também pela infraestrutura, passa pelo salário, mas passa muitas vezes, e eu diria que principalmente, pela postura do aluno, né? O aluno participar da aula. Como é bom você ministrar uma aula numa sala que participa, que pergunta, que o professor percebe que estão atentos, querendo aprender. Parece que o professor se sente na obrigação e na alegria de se desdobrar ainda mais, né, para dar o seu melhor, né, e até superá-lo, né. Temos alguns comentários também aqui dos nossos internautas. O Emerson Alves, bom dia, parabéns, não só hoje, como todos os dias. Muito bem, Emerson. O que falta são condições dignas, realmente. Falta investimento, falta tanta coisa, né? Mas, enfim, valorização em todos os sentidos, pois são eles que ensinam a todas as profissões. Muito bem, a Kelly Aline fez um texto, vou fazer questão de ler. A profissão professor é muito louvável, mas a educação, como citado, é um conjunto. Fico triste quando mencionam a educação e só lembram do professor quando o pessoal do apoio e administrativo também tem sua parcela de contribuição. Aluno com fome não aprende, precisa-se ter também ambiente limpo, administração da vida escolar dos alunos por meio de documentos, é um conjunto aí de fatores. Realmente, Kelly, então hoje não é só o dia do professor, como é o dia do educador, então a educação, né, engloba tudo isso. E o Emerson, mais uma vez, falando que mais condições e respeito. Muito bem, participação dos nossos internautas. Mais uma afirmação, ou não. A educação de antigamente era melhor que a atual? E aí, professor? Eu acho que não dá para dizer que era melhor ou pior. Eu acho que tem muito mito em relação a isso. Sobretudo, vamos dizer assim, são contextos diferentes. Hoje o grau de exigência ele é muito maior. A dinâmica hoje é muito maior. Eu fui professor durante alguns anos de cursinhos pré-vestibulares e também fui aluno de pré-vestibular e tudo mais. E o que se exige hoje, vamos dizer assim, eu fiz letras, mas eu tive que estudar biologia, química, inclusive a minha maior nota, por incrível que pareça, foi em física, no vestibular da UNEAL. Tive um excelente professor no ensino médio e no cursinho também. Então, assim, hoje se exige muito, o mercado de trabalho cada vez mais afunilado. Então, o profissional hoje, ele tem que ser o mais polivalente possível, né? O grau de conhecimento e exigência é muito maior do que há anos atrás. Colocar, sei lá, 10 ou 20 anos atrás, se você, por exemplo, tivesse o ensino fundamental completo, dificilmente você ficava sem algum tipo de trabalho. Hoje em dia, mesmo quem tem nível superior, se não for um dos melhores na sua área, é capaz de ficar de fora do mercado de trabalho. Então, não é que se possa dizer, antigamente era melhor, hoje era pior. Até sobre a internet mesmo, como eu fiz mestrado em educação lá na UFAL, e lá tem a linha de pesquisa ligada vamos dizer assim, a questão de jogos, ao uso das tecnologias em sala de aula. Tem até uma amiga minha que fez o mestrado dela agora sobre o uso do celular, exatamente, a gente fala, criticando aqui o celular, né, que muitas vezes é um inimigo de fato.
E essa minha amiga fez o contrário, ela criou aplicativos, né, sobre ensino de história e usou o celular como ferramenta, vamos dizer assim, para o aprendizado. Então, não adianta, eu acho que não adianta você lutar contra a internet, contra as tecnologias, mas, na verdade, tentar se educar e se adaptar à realidade de hoje. O meu menino mesmo, tem 11 anos apenas, né, comentei aqui, e ele já faz programas de jogos, já cria jogos, cria músicas, por exemplo, trilha musical para os jogos, cria os personagens, e ele é excelente, vamos dizer assim, sobretudo na área de exatas. Ele adora ciências, adora matemática, e nas outras matérias também não deixa muito a desejar, mas sobretudo nessas áreas. E eu acho até que o jogo até influencia assim, o raciocínio lógico, o desenvolvimento da inteligência. A questão é saber administrar o tempo dele em relação a isso. Não deixar de praticar um esporte, não deixar de passear com a família, que eu também vejo famílias por aí que tem esse problema. O aluno, ou a criança, melhor dizendo, ela não tem amigos. O amigo dela é só o celular, são só virtuais. Ele foge totalmente do mundo real e fica só no mundo virtual. Então, esse é o grande perigo. A questão é hoje, né? saber dosar. E os psicólogos por aí estão muito preocupados exatamente com essa situação, que tem crianças que estão abandonando o mundo real e ficando só no mundo virtual. Vamos a mais uma pergunta. O atual programa pedagógico motiva a era dos pontos. E aí? Não, realmente, assim, nós estamos num tempo onde se exige uma produtividade, né? Assim, se exige produção, e nós somos fortemente cobrados por isso desde jovem, né? Desde cedo, né? Isso não é em tudo ruim, né? A meritocracia, ela tem na sua essência, né, uma essência boa. O problema é que ela não deve ser o pilar de nada, né? Assim, ela tem que ser fomentada como uma consequência do seu esforço, né? O aluno, ele precisa aprender a dar o seu melhor, a se esforçar, a procurar fazer o que gosta, porque quem faz o que gosta faz bem feito, né? Assim, e buscar, de fato, uma satisfação e não buscar uma meta, né? Em busca de metas. Então, eu acredito mesmo, eu concordo, eu acho que isso é uma verdade, que hoje cobra-se muito pontos, cobra-se muito nota, mas falta uma educação profunda, assim, investimento profundo, né? Eu não diria, fazendo um rápido comentário sobre a pergunta anterior, eu não diria que a educação antigamente era melhor ou pior, acho que isso é mito, mas que hoje, sem dúvida, é mais desafiante. É mais desafiante porque é uma competição. Os alunos são mais egoístas, é difícil passar um trabalho em equipe, porque eles querem, não posso compartilhar o que eu sei com meus colegas, porque eu preciso ser melhor. Não, você precisa aprender, e aprender a ajudar, a participar, a viver em sociedade, na verdade. Né? Assim, então, a gente traz algumas responsabilidades da família para o professor, hoje em dia. Então, o professor se sente obrigado a tentar intervir, tentar ajudar, mas nunca vai se comparar aos pais. Nunca. Então, sempre fica uma ajuda deficitária, né? Assim, e dependente dessa complementariedade, que eu diria que, na verdade, é o inverso. O professor é a complementariedade, né? Assim, mas desse papel fundamental na educação. Quer complementar, professor? A questão justamente como o Patrick tinha falado, né? A questão da pontuação, né? A gente procura, você vê a diferença como é do ensino superior para o ensino médio, né? No ensino superior existe aquela competição, né? Já no ensino médio eu não vejo que haja essa competição. Eles gostam de trabalhos em equipe, gostam de trabalhos em grupo, gostam de compartilhar, né, os seus conhecimentos, né? Então, é uma questão não só de pontuação,
Mas a gente avalia no ensino médio, a gente costuma avaliar muito o aluno não só pela nota, mas também pelo seu qualitativo. Às vezes ele se dá, a gente sente quando um aluno ele não vai bem numa prova, mas a gente sente que ele aprendeu o conteúdo. Então, por que ele tirou aquela nota naquela prova? Não, foi uma questão de momento. A gente sabe que fazer uma prova em determinados momentos a gente não consegue fazer. Então, a gente procura avaliar esse aluno não só pelo quantitativo, mas sim pelo qualitativo. Tá? Com relação à primeira pergunta, né, a educação de antigamente não é a forma de cobrar que passou a ser diferente. Né? Quando eu falava da questão da internet, a gente tem que se adequar realmente a essa questão da internet. Mas a gente tem que ver muito da mentalidade do aluno. Né? A gente não pode dizer que, eita, eu vou trabalhar um aplicativo no celular com o aluno na hora da prova e eu tenho certeza que ele não vai fazer a coisa errada, eu não posso dizer isso. Então, a gente tem que se adequar à questão da internet, a gente tem que se adequar, motivar, né? E, ao mesmo tempo, mostrar a ele a necessidade daquilo ali para a vida dele. Então, cada aluno tem que ter a sua consciência. A família, né? A família tem que buscar resgatar esse aluno, esse filho, né? Porque a gente vê que hoje, né, a família está deixando a escola fazer tudo. Né? A gente percebe quando a gente sai, né, para determinados locais, chega o pai, a mãe e os 2 filhos, cada um senta em uma cadeira. Quer dizer, ao invés dos pais e os filhos estarem batendo aquele papo gostoso, cada um está no celular. Então acabou cada um no seu mundinho ali, né? Porque cadê? Você pergunta ao seu filho, meu filho, como foi sua aula hoje? Está precisando de alguma coisa? Tem algum trabalho que eu possa lhe ajudar? Né? Mesmo que, como o professor disse ali, mesmo que a gente não saiba do conteúdo, mas eu posso lhe ajudar em alguma coisa, né? Vamos descobrir juntos, vamos pesquisar, né? Vamos pegar a internet para a gente pesquisar aquilo ali tudo, que é uma ferramenta excelente, basta você saber usar da forma correta. Um abraço para o Diego Santos, aluno do Patrick, mandando um abraço, Patrick, para o Diego. Vamos à nossa última pergunta. Tem várias, gente, né? Assim, que a nossa produção, né, colheu, mas realmente por conta do tempo ainda temos muita coisa aqui para discutir. É impossível proporcionar ensino a um grande número de alunos, eu acho que está se referindo ao conteúdo, não é? A quantidade, na verdade, de alunos em sala de aula. E aí, Patrick, professor Patrick? Não é impossível, né? Mas é inevitável prejudicar a qualidade. Assim, o professor, ele precisa ter uma atenção individualizada ao aluno. Né? Assim, cada aluno tem uma característica ímpar, única. Né? E é desafiante você, ao mesmo tempo, é trabalhoso você analisar, né, a emoção, analisar o perfil. Muitas vezes, como o professor Diógenes comentou agora, o aluno que fica nervoso com determinados tipos de prova, com determinados tipos de cobrança, de avaliações, de apresentação, de seminário, por exemplo. Então, você precisa, muitas vezes, ter esse cuidado individualizado. Né? Então, numa turma grande não é impossível, mas acaba prejudicando bastante, né? Assim, prejudicando esse trabalho individualizado. Né? Mas não é impossível ter um ensino de qualidade, né? Mesmo usando, claro, alternativas. Só um exemplo que funcionou, no tempo que eu estava no doutorado de sanduíche, eu percebi que na Universidade de Kent, na Inglaterra, as turmas são de 400 alunos por turma. Né? Eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu digo, como isso funciona? Aí procurei saber como funciona. E aí eu descobri o porquê. Tem um professor para os 400 alunos, mas tem um tutor para cada 20 alunos. Então, o problema é que o professor fica distante. Sim. O aluno é próximo do tutor, vai tirar dúvida com o tutor, e o professor é como eles chamam lá, é um lecturer, né? É um apresentador. Então, é uma visão meio que, eu acredito que... É quase uma palestra todos os dias, né? O professor, de fato, é o tutor, né? Nesse caso. Então, é possível, é mito, né? Quer acrescentar, professor? Realmente a quantidade de alunos, né, atrapalha, né? Principalmente quando você vê naquele alunado, numa parte do alunado, você não vê aquele compromisso, aquele querer aprender, né? Então aí vem a questão da autonomia do professor, como foi falado.
né? O que é que eu vou fazer para chamar a atenção desse meu alunado, né? Que estratégia eu vou utilizar para que ele possa ver, né, para mim, para ele possa me perguntar, tirar suas dúvidas, participar. Então, quando a turma é pequena, você tem como dar uma atenção maior a cada aluno. Você vê a problemática, e aí, como é que você está, qual é a sua dificuldade. Mas com a turma grande, você sente aquela distância de você para o aluno, né? Talvez quando você se aproxima de um, aí o outro diz, ei, eu aqui, né? Pode causar aquele, né? aquele ciúme, né? Então é justamente isso. A quantidade realmente ela atrapalha bastante. Vamos agora para o nosso momento nosso momento de mural, com as imagens, né? Imagens tiradas da internet, né? Deixando bem claro que não tem nada, né? Não pegamos imagens daqui da rede municipal, rede particular, de jeito nenhum, gente. Imagens da internet. Joga aí na tela. Olha só. Viralizou na internet, né? Uma imagem como essa, como professor, dói de cortar o coração. E aí, pode comentar. Olha aí do lado. Pronto. E aí, professor? Pode ir? Isso aí é para a gente perceber, eu acho que isso é um reflexo dessa mudança, dessa inversão de valores, né? De colocar a escola como principal, né, parceiro na educação, eu diria não só da educação, da formação do cidadão, que no caso não é a escola que tem esse papel, é a família, né? Isso aí a gente percebe muito uma inversão e uma mudança até na análise da ética nos alunos, essa copiar, colar, sem muito pudor, sem muito peso na consciência, né? Ah, beleza, se der certo, se der certo, né? zero, tudo bem, semestre que vem eu faço de novo. O professor pode não perceber, né? Então, fica essa inversão de valores, né? Eu acho que a sociedade, todos nós somos vítimas disso, né? Não dá para culpar o aluno, né? Mas dá para a gente perceber que nós somos todos vítimas de um descaso, né? Coloca outra imagem. Pronto, filhinha, uma charge, né? Agora você já pode ir para a escola de colete, né? No lugar da lancheira, acredito que vários medicamentos salvam vidas, né? Então, assim, como realmente o aluno tem que ir munido com várias formas de se defender, seja lá o que for. Querem comentar alguma coisa? Professor? Então, vamos deixar para a próxima. Joga outra imagem. Tipos de alunos. Existe essa, vamos dizer, esse taxar aluno X, Y, Z? Professor. Vamos lá, desmistificar aí o alunado. O ser humano em si, ele, vamos dizer assim, cada um é diferente do outro. Mesmo gêmeos nascidos da mesma mãe, mesmo pai, é diferente do outro. A mesma coisa é sala de aula. Você pega uma sala com 30, 40 alunos, cada aluno vai ter a sua singularidade. Eu, esse ano, estou particularmente com um desafio, porque eu peguei vários alunos especiais e com especialidades diferentes, por exemplo. Eu peguei alunos com, vamos dizer assim, com questão de fala, né, surdo-mudo, peguei aluno com esquizofrenia, peguei aluno com... Deixa eu lembrar o nome da doença, autista, peguei aluno com deficiência mental mesmo, paralisia mental. Então, peguei assim, aluno com diversas especialidades, vamos dizer assim, as quais eu nunca tinha lidado. E para mim está sendo assim, um desafio. E está aprendendo porque também, eu estou tendo né? que estudar sobre cada uma dessas dificuldades dele, tentando ver estratégias. Logo no começo do ano eu digo a você, né, que senti muita dificuldade, porque eu disse, agora, que tipo de atividade eu vou fazer? Como é que eu me comunico com eles? Mas aí a Prefeitura de Arapiraca, graças a Deus, está dando um suporte. A gente tem uma cuidadora, cada sala com aluno especial tem um cuidador, uma cuidadora que acompanha a gente. Pelo menos assim, eles precisam ir ao banheiro,
Porque Tem não dá alguém para pra você dar um abandonar suporte, a sala né? ali com 30, 40 alunos, né? Então, eu preciso ir no banheiro dar uma assistência. E no começo, inclusive, esses alunos, eles só ficavam com o acompanhante na sala. E hoje, esses meus alunos, eles já ficam sozinhos, a acompanhante ela sai, porque na verdade a função de dar aula mesmo é nossa mesmo, Sim. não é dela, da cuidadora, né? Vamos dizer assim, né? E hoje eles ficam na sala de aula, eu me comunico com eles, chegam, me abraçam, conversam comigo, às vezes, muitas vezes, usando as mãos mesmo. Eu próprio não sabia nada de Libras e já começo a estudar um pouco de Libras e pretendo não parar por aqui. Não só pela necessidade, porque a gente está aqui e amanhã, no ano seguinte, pode pegar alunos especiais e o aluno, vamos dizer assim, se a gente diz, não tenho culpa de, vamos dizer assim, de ter um aluno especial, de ele nascer assim, ele também não. Então, não é questão de culpa ou não culpa, é questão da gente aceitar a realidade de que cada ser humano é diferente, mesmo aqueles que não têm nenhuma especialidade, seja ela cognitiva ou física, eles também são especiais, ao meu ver, porque tem alunos que, como até o professor colocou aí, eles chegam com N problemas. E, sobretudo, a gente que é da escola pública, como eu, por exemplo, sou da escola pública, tem aluno, por exemplo, já chegou para mim e disse assim, professor, eu venho para a escola mais para comer, porque em casa não tenho o que comer. E eu venho para cá sem tomar café, sem nada, só esperando a hora do intervalo para comer. Imagine. E às vezes, nem sempre, às vezes a merenda, no caso, ela é muito boa mesmo, mas às vezes não é. Tem dias que, por exemplo, é só uns biscoitinhos secos ali. E ali ele vai ficar, sei lá, sabe-se que hora ele vai ter a próxima refeição, ter outra refeição. Né? Coloca outra imagem. Aí, Uma escola né? sucateada, né? A triste gente realidade. sempre trabalha o tema do patrimônio público e sempre tenta passar para os alunos que, na verdade, ali é o nosso dinheiro, são os nossos impostos. Toda vez que a gente destrói o patrimônio público, carteiras, bancas, parede, o que for, vai precisar fazer uma reforma na escola ou comprar novas cadeiras, é o nosso dinheiro que já, vamos dizer assim, já custa nosso sangue e suor, nosso dia a dia. Se você pegar assim, em estatística e for percentual mesmo, vai perceber que cerca de 3 meses e meio do ano, a gente trabalha só para pagar imposto. Se a gente pegar nosso salário e dividir, vamos dizer assim, pela quantidade de imposto, é mais ou menos 3 meses a 3 meses só de imposto. E aí você pega algo que é de uso de todos, né, que é público, e você destrói, aí vai ter que sair de novo do nosso bolso, do nosso imposto, né? Aquele Poderia dinheiro. ser direcionado para outra Eu não costumo assistir programas desses policiais, né? Tipo da Atena e tudo, mas uma vez eu liguei a televisão assim sem querer e vi uma reportagem do Ibirapuera. Que eu achei um absurdo, assim, que a população reclamando porque os banheiros estavam destruídos, né? E aí o governador, foi o prefeito, chegou, liberou a reforma do banheiro, fizeram lá banheiros belíssimos, fizeram um banheiro bem bonito lá, amplo e tudo, eu acho que até mármore botaram, colocaram lá. E interessante, em um final de semana, que reabriram lá o parque e tudo, destruíram os banheiros. Passou meses para sair uma licitação, para reformar, e a própria população, no final de semana, destruiu. E aí a consciência... E aí talvez onde eu discordo, às vezes, dos colegas assim, quando coloca assim, é sim papel do Estado educar e trabalhar esses temas na sala de aula. Não só o conteúdo puramente... a matemática pura, o português puro ali, né? Simplesmente conteúdo meramente científico. Mas se eu não trouxer esses temas como patrimônio público, sexualidade, etc., para a sala de aula, às vezes os pais, muitos pais, não sabem lidar com certos problemas ou com certos temas ou vão transmiti-lo da maneira errada, vamos dizer assim, né? Isso. Você quebrou essa banca aí, isso aí mas é do governo. Eles roubam a gente mesmo, não tem nada não, você quebrou, deixa pra lá. Então, que consciência a gente está criando? E se não for a escola pública, né, o Estado que passe certos valores e o professor, né, quem vai passar, né? Isso, coloca mais outra imagem.
Gente, tem meia hora que a professora tá tremendo. O que será que aconteceu? Ela recebeu, pelo jeito, né? Ela recebeu o contra-cheque, ela tá no quadro, ela tá fazendo, né, a conta. Salário, aluguel, açougue, comida, telefone, não fecha. Eu também não estou entendendo nada. Pois é, né? Joga outra imagem. Essa já disse tudo. Essa já disse tudo. Trazendo para a sala de aula o sofrimento Exatamente, dela, né? pois é. Coloca outra imagem. É triste realidade, não é? Os alunos que... E que isso é diário, não é? Não é assim, não é uma novidade. Encontramos na internet, viralizou na internet fotos, vídeos. Não, isso realmente acontece e a gente não precisa ir para muito longe, não. É verdade. Assim, é lamentável a gente ver porque a gente percebe claramente a falta de senso de sociedade mesmo, né? De vida em comum, né? Então, se perde o conceito, mesmo como o colega estava falando, né? Que o público é de todos. Não é que o público seja de ninguém, né? É o contrário, o público é de todos. E essa consciência se perde, né? E, de fato, ela precisa ser passada, transmitida, né? Eu acho que sim, a escola precisa mesmo ter o papel dela, né? De conscientizar e etc. Mas o que eu me referi do professor da escola como coadjuvante é que cabe à escola simplesmente passar, reforçar, né? Cuidar, mas que a assimilação precisa ser no restante do dia, né? Assim, precisa ser constantemente, né? Senão você constrói Isso. E desconstrói. Constrói e desconstrói. Exatamente. Joga outra imagem. Olha aí, 69, que notas são estas? 2009, que notas são estas? Olha só, né, a inversão, né? Os pais que até então, né, cobravam a nota ao filho e hoje, né, em 2009, né, na atualidade, já vão cobrar da professora. E aí, professor? É uma triste realidade, infelizmente, né? Porque, como foi falado, né, a família está jogando toda a responsabilidade para a escola. Né? Então, antigamente, a família, o pai e a mãe, ele tinha uma autonomia maior sobre o filho, cobrava mais do filho, né? Hoje não, hoje o filho faz, desfaz. Quando chega no final do bimestre, né, então os pais vêm reclamar a nota, como está aí. Por que não passou, Por que não passou? Mas foi o que aconteceu que ele tirou, né, essa nota? Né? O que foi que você não fez? Né? Pergunta ao professor agora, o que foi que você não fez para que ele atingisse a média dele? Né? Então, é a família. Né? Também um dos grandes desafios que nós temos hoje é justamente isso, é procurar inserir mais a família no contexto educacional, né? Procurar inserir a família mais dentro da escola, né? Porque muitas das vezes a gente só conhece o pai e a mãe do aluno no final do ano. A coordenação manda chamar, todo final de bimestre, manda chamar o pai para conversar, para saber o que está acontecendo com o filho, mas nada. Agora, quando chega no final do ano, aí essa imagem aparece. Aí a gente conhece quem é o pai, quem é a mãe, quando já se tem praticamente tudo perdido. Quer completar, professor? E eu acho que a maior herança que um pai pode deixar para um filho é exatamente uma boa formação, uma boa educação. Porque se ele tem uma boa formação, ele vai saber ir para qualquer lugar, ele vai ser respeitado, né? Ele vai saber ter autonomia, né, para ganhar seu próprio dinheiro, administrá-lo, para formar uma família, etc. Então, tem muito pai, eu vejo por aí, até na escola pública mesmo, tem um ano atrasado, o pai de 3 alunas, na escola tinha 3 alunas, 3 irmãs, e o pai ganhava um salário mínimo, cada uma tinha um Samsung Galaxy melhor do que o meu. E a mãe não trabalhava e tudo, e até a coordenadora comentou comigo, como é que pode? Né, o pai, coitado, né, trabalha tanto e essas meninas, o pior, nenhuma das 3 era estudiosa. As 3 davam trabalho. Aí você vê, né? Às vezes o pai se mata de trabalhar,
faz hora extra, faz o que for para dar o que a filha quer. Eu quero o celular tal, eu quero isso, eu quero aquilo. E, no entanto, o mais importante, que são os valores, fica de lado. Não são passados, né? Vai ficando de lado. É como o professor Diógenes colocou. Talvez o maior problema da educação brasileira nos dias de hoje, essa consciência capitalista que os pais absorveram, vamos dizer assim. Eu já ouvi tanto essa frase, ó, eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E esse dar aquilo que eu não tive, infelizmente, não é no sentido ético, moral, de educação, de formação, mas no sentido material mesmo. Entendeu? Eu nunca pude ter um carro de controle, um carrinho de controle, meu filho vai ter. Eu nunca pude ter um celular, meu filho vai ter. Então, acho que essa consciência ela tem que ser desfeita. Se não for, eu acho que a gente não tem muito futuro, não. Nossos jovens, nessa educação, enquanto os pais pensarem dessa maneira, que a maior herança deles são coisas materiais e momentâneas, né? E agora, né? E não pensar no futuro, entendeu? Coloca outra imagem. A triste realidade, né, de quem precisa andar distâncias, quilômetros e quilômetros, né, para ir ao encontro, né, da educação, da sabedoria. É verdade. E nessa imagem a gente contempla também o outro lado da moeda, que é daquele aluno determinado, aquele aluno interessado, que tem, de certa forma, uma consciência ou é incentivado pela família, né, no valor da educação, né, e caminha, muitas vezes, quilômetros. Né. Aí sim, eu acho que retrata, né, assim, a necessidade do Estado participar ativamente, proporcionar, né, o que a lei já garante, né, proporcionar o transporte, proporcionar o acesso facilitado a essa educação. Né? Joga outra imagem. O que faz de um professor um profissional marcante? E aí? Bom, eu creio que um profissional marcante, né, é aquele que faz a gente enxergar, né, não o que a gente queira enxergar, mas o que é certo. Né? O professor, né, como eu tinha falado no início, às vezes a gente tenta cobrar do aluno, né, mais, né, do que até mesmo ele diga, professor, eu só consigo até aquilo ali, mas você tem que fazer mais. Você tem que dar o máximo, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, eu consegui. Então a gente, como educador, a gente tem que fazer isso, incentivar, né? Tem que ser presença viva na vida do nosso alunado, ser exemplo na vida do nosso alunado, né? E ser luz. A gente não pode jamais dizer, você não vai conseguir, você não vai ter sucesso. Você, por mais dificuldade, mais deficiência que ele tenha, mas a gente tem que incentivar cada vez mais a ele. Né? Consiga, você vai conseguir, lute, procure meios. Então, eu acho que não só como professor, mas em qualquer âmbito, né? Qualquer situação na vida, você tem que ter, eu creio que todos têm uma pessoa, um familiar que foi marcante, né? Para dizer aquilo que você se formou no seu ambiente profissional, no seu ambiente familiar, no seu ambiente social. Então, todos têm que ter, a gente tem que deixar sempre marcas positivas na vida dos outros. Querem completar? Complementar alguma coisa? Assim, né? Eu sou de uma família de professores, tenho muitos professores na família. E eu, particularmente, tenho 2 professores em especial que me marcaram muito. Uma é uma prima minha, chamada Rosângela Nunes, professora de língua inglesa. Também já trabalhou como professora de português. E atualmente ela está aposentada da UNEAL e está no IFAL. Talvez vocês conheçam. Né? E um outro professor, meu tio também, professor Aloysio Nunes, lá da UFAL, professor da área de letras, de jornalismo. E até, né, assim, me emociona falar um pouco dele, porque ele está internado no hospital em Recife, esperando uma cirurgia de fígado. E está bem, assim, bem mal mesmo, né? Mas assim, para Deus tudo é possível, né?
Espero assim que ele consiga, o fígado consiga se recuperar. São marcas, né? E assim, o professor, né, eu gosto muito, já citei esse livro em outro momento aqui, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, né? Porque o professor bom, esse livro, essa frase me marcou também, né? O professor bom é aquele que usa e sempre busca usar a melhor metodologia. Mas o professor fascinante, esse é o inesquecível, né? Que é o marcante, ele, além da metodologia, ele precisa se utilizar principalmente da sensibilidade, né? Sensibilidade, de fato, como os colegas já falaram, de participar da vida do aluno, participar, de perceber, né? Perceber as dificuldades, né? De motivar, de encorajar, de ser um mediador, né? De criar marcas nesse aluno, mas não marcas suas, mas marcas dele, que diga, é possível, eu consigo. Coloca mais outra imagem. Para finalizar, finalizamos. E o salário, né? Para fechar com chave de ouro aí o nosso momento de mural, né? Que essa vamos dizer, essa cena marcou, né? E até hoje é passado com muita alegria, com muita graça, também muita diversão, mas também que para muitos uma grande realidade, mas esse assunto a gente deixa um pouquinho de lado, né? Mas vamos para o nosso mais um intervalo comercial, né? É rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a hora da notícia. A gente volta já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas. É a Loja Carajás. Para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chifranco Sushi Bar. Avenida Deputada Ceci Cunha, bairro Itapuã, Arapiraca. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Hoje, dia do professor, e trazendo também aí o nosso quadro Mexa-se Bem com Felipe Dules. Vai lá, professor, ensina como é que se mexe, como é que perde calorias.
Fala pessoal, muito bom dia a todos. A TV Ops Notícias, apresentado por Cláudia Valéria. Mais uma vez, mexa-se bem comigo, professor Felipe Dulis, professor de Educação Física. Estou aqui para passar algumas orientações, algumas atividades para vocês, tá? E olha só, atitudes em um treino rápido para voltar a caber nas roupas que ficaram apertadas. Galera, falta apenas 2 meses e alguns dias para o Natal e o fim do ano. E aí, já decidiu o que fazer da sua vida? Ao decidir perder peso, meça o corpo e se fotografe para depois poder fazer as comparações. Por que eu falo isso? É o seguinte, quando você lança um desafio para você, tá? Principalmente mulher, que ela é bem mais complexa, demonstre às pessoas que você está com aquele compromisso, tá? E muitas vezes não é possível perceber algumas alterações, tá? Mas com isso, com todo esse processo de medir e fazer fotos, tá? Faz com que as mudanças sejam mais visíveis. Isso mesmo. Outra ação para ajudar nessa missão é traçar metas. Como que você vai traçar essas metas? Escreva onde você quer chegar, organize o quanto quer perder, tá? De gordura. E uma primeira etapa é se esforce para isso, tá? Comemore quando alcançar esse objetivo e siga em frente, tá? Então, isso aí, galera, vai ajudar a motivar e fazer da meta uma ação consistente, beleza? O que eu quero dizer com isso é que você assuma as suas metas. Depois que você assumir essas metas, com certeza o corpo e a mente ele vai precisar, né, que você continue. Então, como é que você vai fazer isso? Vai lá no Instagram, a gente sabe que hoje a internet está aí para isso, né? Para coisas boas e coisas ruins, mas aqui a gente vai utilizar para as coisas boas. Você vai fazer um compromisso para você, tá? Um compromisso seu, posta lá, pessoal, essa semana eu vou fazer o desafio do agachamento, tá? Então, isso é para você mesmo, tá? Vai lá, de segunda a sexta. Isso aí assume um compromisso com você e também motiva as outras pessoas, tá? E para isso, para você que quer entrar naquele vestido de Natal, naquele vestido de Ano Novo, certo? Eu vou passar aqui alguns exercícios, tá? A gente vai fazer ele completo, certo? Alguns exercícios para você chegar bem no Natal e no Ano Novo, se quiser chegar, se quiser entrar, na verdade, naquele vestido, beleza? Então é o seguinte, pessoal, olha só, a gente vai fazer uma corrida baixa, tá? 30 segundos de corrida baixa, mais polichinelo, ok? Corrida baixa, como é que é feita a corrida baixa, tá? Eu fui jogador de basquete, e o nosso técnico sempre utilizava essa corrida baixa para que a gente tivesse mais agilidade, porque nós, né, jogadores de basquete são grandes, então eu tenho 1,90 m e daí a partir desse exercício eu consegui ter coordenação, tá? Então eu vou marcar aqui 30 segundos, quero que você em casa também faça, tá? A corrida baixa, tá? Aqui, ó, solta o som aí, DJ Pirulito, hein? Olha só, 30 segundos, vou marcar aqui e a gente vai fazer isso, ó. Agacha um pouquinho e corrida baixa. 30 segundos na corrida baixa. Isso. Só utilizando a ponta do pé, tá? 30 segundos, faltam 15. 30 segundos. Isso, sempre respirando. Sempre. 4, 3, 2, 1. Ok. Relaxa 10 segundos, tá? Relaxa 10 segundos. Depois volta a fazer mais 30. Você vai fazer 3 vezes, 4 ou 5 vezes. No máximo, pessoal, 5 vezes, tá? Vamos fazer só mais uma. 10 segundos. Ok? Vai. Aqui, ó. Corrida baixa. Baixa, porque você não levanta muito o pé do chão, tá? Essa é a corrida baixa. Trabalha a panturrilha, perna, além do sistema cardiorrespiratório. Vai.
corrida. Se você quiser fazer mais rápido, ok? Mais rápido, respirando, atenção, 4, 3, 2, expira. Daí, você já está expert na corrida baixa, você agora pode associar, tá, com o polichinelo. Faz a corrida baixa e com o polichinelo, ok? Por exemplo, 30 segundos, corrida baixa e 30 segundos, polichinelo, tá? Então, vamos fazer aqui, tá? Vou fazer apenas 15 segundos de cada por questão do tempo do programa, beleza? Mas em casa você faz 30 segundos. Olha aí, pessoal. Atenção, hein? Vai. Corrida baixa. A gente agora vai conjugar os exercícios, tá? Conjuga os exercícios. Corrida baixa. Respirando. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Deu 30. Polichinelo. 30. Polichinelo. Tá? Ok? 30 segundos. Daí, no total, 1 minuto de exercício. Isso aqui você vai repetir mais 3 mais 3 ou 5 vezes, tá? Daí você quer agregar mais um exercício, tá? Você pode fazer 30 segundos de corrida baixa, 30 segundos polichinelo e mais 30 segundos para trabalhar coxa e bumbum, meio agachamento, tá? Vou fazer 10 segundos de cada, tá, pessoal? Mas aí em casa você vai anotar aí, vai escrever, certo? 30 segundos, vai fazer 5 vezes de 30 segundos, intervalo de 15 a 20 segundos em cada série, ok? Aí, preste atenção. Primeiro, corrida baixa. Corrida baixa. Corrida baixa. Vamos lá, só 10 segundos, tá? Corrida baixa. Ok? Corrida baixa. Terminou, deu 30. Polichinelo. Polichinelo. Não para. Isso. Terminou, deu 30. Agachamento, meio agachamento, ó. Não sobe. Desce, sobe. Tá? Vou fazer de lado para vocês verem que é o meio agachamento. Não sobe todo. Meio agachamento. Ok? Com esses exercícios, se você fizer, logicamente, galera, uma alimentação, tá? Regrada, uma alimentação saudável, você vai sim poder entrar naquele vestido que você tanto passa na loja ali e quer comprar e quer entrar nele, tá? Então, nós temos aí 2 meses e alguns dias, tá? Se você ainda quiser estar bem com você mesmo, pratique atividade física. Esses exercícios, eles são indicados para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Claro que na intensidade um pouco maior, um pouco menor. Se você não consegue fazer 30 segundos, faz 20 segundos, 15 segundos. No primeiro dia, 10 segundos, 5 de 10 segundos, tá? O importante é começar. Então, esses exercícios, né, são exercícios de HIIT, tá? Que é o treino intervalado. E daí você vai acelerar mais o metabolismo, tá? Para que o processo de emagrecimento seja benéfico, beleza? Então, essa foi a dica de hoje, do nosso programa de hoje, do Mexa-se Bem. Agora vocês ficam com Cláudia Valéria e lembre-se, busque sempre o seu melhor. Valeu, galera! Valeu, Felipe. Parabéns por mais uma aula, mais um direcionamento aí para todos que nos acompanham aí. Parabéns também, dia do professor, ensinando a gente aqui, né? Saúde, bem-estar, atividade física de qualidade e que não tem desculpa não. Pode fazer em casa sim, passa o dia todinho. O ritmo aqui como professores, né? Estamos aqui entre professores, um ritmo pesado e chegar em casa fazer uma atividade como essa é bastante sacrifício, mas é relaxante.
Parabéns, Felipe. E a gente, agora o nosso momento, né, para agradecimentos. Professor Diógenes, muito obrigado, né, pela sua participação, sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho, né, realizado em sala de aula, todos esses anos aí, né, dedicando, né, a ensino, né, lecionando com muito amor, né, como já foi dito aqui, realmente precisa acolher esse dom, né, de ser educador, de ser esse que leva não só o ensino, mas que leva também o futuro, né, para tantos e tantos que já passaram e hoje passam também pela sua disciplina. Parabéns e obrigado pela participação. Obrigado, Cláudia, pelo convite. Para mim foi um prazer imenso estar aqui, né, falando dessa profissão tão louvável, né, que é a profissão de professor, de educador, né, e eu quero deixar para todos os colegas de trabalho que é difícil, né, ser professor no Brasil, no mundo de hoje, né, mas que vale a pena você dizer que passou na vida de cada aluninho que passou na sua sala de aula, você fez parte da vida de cada pessoa, né? Então, que a gente possa passar da forma, ser luz na vida desses alunos, que a gente possa cada vez mais incentivá-los, né? Cobrar para que eles sejam bons profissionais, né? E agradecer a Deus por esse dom, né? Porque ser educador realmente tem que ser um dom, né? E parabéns a todos os professores e muito obrigado. Obrigada também, professor Patrick, né, por todo o trabalho realizado aqui em Arapiraca. Também você que já passou aí por, nos seus estudos, né, viajou bastante, estudou muito e hoje aplicando tudo aquilo, né, o que lhe foi proporcionado em sala de aula. Muito obrigada também pela participação e por esse momento de partilha. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cláudia, o convite. Queria estender, né, meu agradecimento também, minha gratidão aos meus alunos, aos meus colegas professores, né, e dizer que realmente é uma grande missão, uma nobre missão, né, vale a pena todo o sacrifício, vale a pena todas as dificuldades e desafios, porque não tem preço mesmo você poder participar da vida das pessoas de uma maneira tão concreta, como o professor tem a oportunidade de participar, de fazer a diferença, né? Com o pouco que ele faz no dia a dia, de fazer desse pouco uma grande diferença na vida de tantas pessoas, né? Assim, é de fato uma grande graça, uma oportunidade ímpar, né? Muito obrigado e parabéns aos professores. Tá certo, então, Patrick. Professor Carlos, também muito obrigada pela sua participação. E eu queria que, já finalizando, você falasse um pouquinho do seu livro, né? Tem lançamento de livro aí em vista, Contos Juvenis. Olha só, dá para pegar aqui, acho que é aqui, né, Pirulito? Coloca aqui a imagem. Pode ir falando, professor. Obrigado. Aqui, eu que agradeço nesse dia ímpar aqui, de estar... Obrigada. De estar repensando, refletindo e ao mesmo tempo homenageando aos professores todos no seu dia e fazer esse convite aí. Vamos estar presentes aí na segunda-feira literária de Arapiraca, né? Houve o ano passado, a Prefeitura Municipal de Arapiraca vai estar realizando esse ano também e estarei com o livro lá, Cantos Juvenis, o meu primeiro livro de poesia oficialmente, vamos dizer assim, realizado. Eu fiz um em 2010, mas foi um livro assim mais artesanal, feito em gráfica mesmo. E esse vai sair pela editora Filos e estarei junto com o pessoal da Cala expondo o livro e depois vai estar aí nas livrarias também para quem quiser adquirir, certo? São um livro de poemas, são 40 poemas dos temas mais variados sobre questões existenciais, sim, sobre amor, sobre questões políticas, filosóficas. É bem diversificado e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, estão todos convidados, né? A gente agradece a parceria aí da Fera, da Acala, né? Dos parceiros todos e que estão contribuindo e ajudando aí na promoção do livro. Tá certo, e especialmente então, aqui o pessoal da UPS também. Coisa boa. Obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E eu agradeço também a vocês que nos acompanharam, né? Um abraço especial a todos os professores. Somos, né, filhos aqui, a maioria aqui, né, na família tem professores,
né, a nossa gratidão por todo o ensinamento, aqueles que marcaram positivamente, mas também aqueles que marcaram negativamente, infelizmente, né? Mas enfim, né, agradecer por todo esse trabalho realizado, né, esse dom, né? Precisamos primeiramente acolher. O dom é dado a todos, mas precisamos realmente acolher. Então, parabéns a todos os profissionais aí, os educadores, né, os professores hoje no seu dia. Parabéns, né? A profissão que abraça aí todas as outras. E obrigada a você que nos acompanhou desde as 10 horas da manhã. Então vamos lá, temos uma mensagem especial aqui para você que é professor. Ser professor é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido aí a pena se o aluno se sentir feliz pelo que aprendeu com você e pelo que ele lhe ensinou. Ser professor é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula, que mesmo correndo todos os dias, a cada dia é única e original. Ser professor é entrar cansado sim numa sala de aula e diante da reação da turma, transformar aí o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professor é importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva aí uma planta muito rara, que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de sair de cena sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com os seus próprios pés. Então, ser professor é estar sempre presente, é estar sempre ao lado, aí do ladinho do seu aluno, né? Aquele que é mais difícil, mas aquele também que lhe ensina muito. Então, a todos, né, que estão nos acompanhando, parabéns, professor, parabéns a todos que nos acompanharam também. Somos eternos aprendizes. E a você, muito obrigado pela participação, você que mandou sua mensagem. Lembrando que informações da madrugada e amanhã de hoje, às 12h30 no Cidade em Foco e às 14 horas tem esporte. A todos um ótimo dia e até amanhã.